Bem, vamos então iniciar nossa live. Estamos esperando aqui chegar mais algumas pessoas, não é? Mas, por enquanto, já podemos apenas começar a conversar aqui, trocar ideia direitinho, não é? Para começar a nos aquecer aqui, né? Para falar um pouquinho com o pessoal sobre esse tema tão importante que tem a ver com escolas cristãs, não é? Já que estamos aqui também para pregar o reino de Deus, não é? E isso também a ponto de promover a educação, né? Então é importante compreender também a influência da fé reformada na educação, né? Chegou uma primeira pessoa aqui, o irmão Vanedson lá de Olho d'Água das Torres, né? É mais uma ovelha de Cristo aí, certo? Que sempre está acompanhando as lives também, né? Quando tem. E eu pretendo que isso continue. Pastor Lúcio também. Pastor Lúcio, grande amigo. Nosso irmão aqui também. Muito bem, muito obrigado, irmãos. Já pelo apoio aí, está acompanhando. Compartilhem aí o link, porque hoje o bate-papo vai ser muito bom, muito gostoso aí com o pastor Silvan Ramos, né, para falarmos um pouquinho sobre a escola cristã e alguns projetos importantes que ele tem na cidade dele. E é bom conhecer irmãos que são reformados, confessionais, casca grossa mesmo, não é? E tornar esses irmãos também conhecidos para poder influenciar mais outros irmãos do Brasil a assumirem, né, a postura de reformados de verdade, não esses reformadinhos Nutella que só acabam envergonhando o que esse nome significa, né? Então tem que juntar forças mesmo, certo? Eu queria então aproveitar, antes de começar a trocar ideia com o pastor aqui, já convidar os irmãos a aproveitarem as playlists do canal. Nós temos aqui playlists muito importantes para ajudar no conhecimento da fé reformada. Eu sempre falo em oportunidades sobre o propósito do canal. O propósito realmente é que as pessoas tenham aqui na internet, aqui no YouTube, um canal onde elas possam achar conteúdo reformado confessional. Isso porque há 2 anos atrás, quando eu procurava aqui no YouTube, eu não achei muito conteúdo assim, especialmente pensando em calvinismo, em fé reformada. Eu achei muitos canais, mas que estavam totalmente desligados das confissões reformadas, da tradição reformada. Isso me incomodou bastante, vi uma brecha, então vamos lá, vamos resolver esse problema. E então, graças a Deus, hoje nós temos uma playlist completa no Catecismo de Heidelberg. Então, quem quiser fazer um curso basicamente no Catecismo de Heidelberg, tem uma playlist completa aqui. Sem contar também uma playlist de áudios no Catecismo. Você pode baixar o MP3 também, ficar ouvindo em casa. Até o pastor Elienay, não é? Com o programa, ou a rádio, no caso, a Perspectiva Cristã, também tem usado esse conteúdo lá. Com fé em Deus, em breve eu estarei gravando também o áudio completo da Confissão Belga, depois nos cânones de Dort e assim por diante. Deixar todo esse conteúdo disponível para poder também ajudar no trabalho de rádio, não é? E não somente isso, nós estamos quase concluindo a playlist na Confissão Belga, certo? Tem uma playlist nova também, que é na Confissão de Fé da Guanabara. Essa vai ser mais curta, então mais 2 aulas aí eu consigo concluir. E também estamos produzindo uma playlist no Cânones de Dort. E, inclusive, para os irmãos entenderem como essa playlist nos Cânones de Dort é boa realmente, não é? Vale a pena, eu faço a exposição, digamos assim, as aulas em cada artigo e depois nas heresias remonstrantes, não é? Comentando. E aí a playlist termina com uma aula do pastor Abraham de Graaf sobre o contexto histórico. Então, a primeira aula que tivemos, concluindo essa primeira temporada, digamos assim, foi um pouco sobre a questão de Armínio, com o que ele estava conversando, né? Qual seria a origem da controvérsia. E aí, numa próxima aula do pastor Abraham sobre o contexto histórico, ele estará falando sobre a questão política em Dort, não é? Isso é muito importante. Então, pretendemos levar isso até o final do ano, se Deus nos permitir, para abordar de maneira geral, nesse sentido, o contexto de Dort e também a sua teologia, tá? Então, será uma playlist muito importante para quem quer conhecer bem, tá bom? Chegou mais um aqui, Tarcísio Júnior, boa noite, seja muito bem-vindo.
Aproveita Abração, então. Tarcísio. Outra, uma playlist que vale muito a pena. Não é? Aqui nos bastidores falávamos um pouquinho sobre fé reformada, sobre tradição reformada, e um dos pontos que marca bastante a tradição reformada, né, que você já consegue ver de cara quando a igreja é fiel, é a liturgia. A liturgia, quando você vai visitar uma igreja reformada e você vê uma liturgia realmente fiel, onde você tem uma lógica do evangelho funcionando, você percebe ali, não, essa igreja aqui é diferente. Você percebe que o entendimento de culto é diferente, não é igual ao que nós vemos lá fora no evangelicalismo. Então eu recomendo uma outra playlist aqui chamada Adoração Reformada. Eu fiz aulas naquele livro do John Pine, né? No Esplendor da Santidade. Então é um livro excepcional, todo montado, baseado numa liturgia reformada mesmo, e vale a pena. Tem muito conteúdo bom para vocês, tá bom? Sem contar que os irmãos também podem me acompanhar, por exemplo, no Rumble, é uma plataforma nova aqui no Brasil, né? Para quem está ligado nesse mundo no contexto das guerras culturais, políticas, sabe muito bem como conteúdos conservadores são perseguidos em algumas plataformas. Canais conservadores, canais que falam princípios cristãos, têm dificuldade de crescimento, de alcance, não é? Porque, infelizmente, o algoritmo e quem coordena, quem domina as redes sociais, acaba tendo um viés muito mais à esquerda, muito mais progressista e, obviamente, opostos, né, aos princípios cristãos. Então, a saída para muitas pessoas tem sido algumas plataformas um pouco mais recentes aqui. Então, o Rumble, não é, digamos assim, tem uso mais de norte-americanos, mas vale a pena explorar um pouquinho essa plataforma. Também tem a COS TV. Então, nessas duas plataformas também, você vai encontrar o nome aí, Cultura Reformada. Certo? Fazendo essa introdução, também temos aqui o William Rocha. Boa noite, Deus abençoe. Também o irmão Eric, que chegou agora. Muito bom ver os irmãos acompanhando. Vai me dizendo aí quem vai chegando. Tá certo. Já temos aqui Ivan Edson, Pastor Lúcio, Tarcísio Júnior, Eric de Abreu também, de Olho d'Água das Flores, tá bom? A igreja que eu estava pastoreando antes. E o irmão William Rocha. Vamos então avançar aqui. Eu queria aproveitar, meus irmãos, e pastor Silvan, e pedir que o pastor pudesse fazer um pouquinho, falar um pouquinho sobre a sua história, sobre o seu trabalho como pastor aí na sua cidadezinha, falar sobre a sua cidade, faz uma introdução aí sobre o seu trabalho, meu irmão. Boa noite a todos que estão nos vendo, nos assistindo, né? Eu sou pernambucano, eu sou da cidade de Timbaúba. Quando eu vim morar aqui em Capinha, eu estava morando em Recife. E eu sou casado com Daniele Thaís. Junto nós temos 3 filhos. Tem um filho com 23 anos, Silvan Reinert. Está casado, casado com Cassiano, tem 2 filhos. E tem um mais novo, Sandler, trabalha comigo na escola, estuda educação física. E tem uma mais novinha, que é SL, de 9 anos, que estuda comigo justamente na parte confessional. E a gente chegou aqui na cidade de Capina, na Paraíba. Chegamos aqui em 2001. Nessa cidade não tinha igreja reformada, nenhuma igreja reformada. E, inclusive, até hoje só tem a nossa. E eu vim de um contexto da minha cidade, né, congregacional, mas nasci nesse contexto, mas nunca ouvi falar muito sobre o que eu sei hoje. Eu só sabia que na igreja congregacional era: você é da aliança ou é da união? Era isso que eu escutava muito. E então, a minha formação original, sem ser na parte acadêmica, teológica, é de piscicultura. Eu me formei na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Sou formado em aquicultura e fiz uma especialização em tilapicultura. Por esse motivo foi que eu vim morar aqui na Paraíba, vim tomar conta de uma piscicultura. E nessa necessidade, quando a gente chega em 2011, eu senti a necessidade de ir para o seminário. Aí fui para o seminário e fui independente, né? Não passei por nenhum concílio para ir, né? Porque eu paguei do meu bolso. Então eu fui independente, não fui enviado por uma igreja. E lá nesse seminário, né? O seminário da Missão Juvep, nós estudando lá, aí eu fui aprendendo, vendo os irmãos. E o seminário ele tinha
de 3 em 3 meses, tinha um trabalho chamado de avanço missionário. Nesse avanço missionário, no dia 19 de fevereiro de 2013, os irmãos vieram para cá. Vamos para Capim? Bora! Então, a gente foi o primeiro trabalho que a gente fez aqui no avanço missionário. A partir daí, uma semana depois, eu já comecei a fazer culto aqui na minha casa, né? na sala da minha casa, só eu e minha família. Né? Só eu e minha família. E a gente fazendo os cultos e tal, foi chegando um, outro e tal, lá vai. E foi até um momento que eu ia para o seminário e fazia essa parte aí em casa. Em 2017, aí a gente plantou um trabalho aqui pela IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Chegamos a ter 67 pessoas, mas aí em 2017 eu tive um problema de saúde, muito exausto, porque eu trabalhando na empresa que eu trabalho hoje, que é uma criação de cavalo, um Aras. Repete essa parte do 2017, pastor, que deu uma travada aí. 2017? Isso, sim, isso. Em 2017 eu dei uma parada, porque eu estava cansado demais, por causa do meu trabalho secular, e eu me acordava 6 horas da manhã, ia para o trabalho, largava 4h30, pegava o ônibus, ia para o seminário, chegava em casa de meia-noite para ir trabalhar no outro dia, e tendo cultos regulares, reuniões regulares durante a semana, e ficava focado na igreja sábado e domingo. Estou muito cansado. Chegou em 2017, eu fiz uma carta e entreguei o trabalho à IPB. Entreguei o trabalho à IPB e pedi para sair da IPB. Fiquei um ano parado, me recuperando, repondo as minhas energias, conversando com a minha família, mas quem tem um chamado de Deus não fica parado. Aí, então, nesse período, eu conheci um pastor na cidade do Paraná, no estado do Paraná, em Sarandi, o reverendo Jean Carlos. Inclusive, quero mandar um abraço para ele, mandar um abraço para o pastor Eliezer, lá de Arari, no Maranhão, o reverendo Evaristo, de João Pessoa, o reverendo Júnior, também de João Pessoa. E, conhecendo o pastor de Sarandi, eu peguei um avião, e aí fui bater lá, e lá a gente conversou, conselho, reunião, e aí eu fui designado pelo presbitério lá para plantar um novo trabalho aqui em Capim. Então, documentos assinados e tal, a gente volta para cá, e aí no dia 3 de novembro de 2019, a gente começa um novo trabalho do zero, do nada, aqui em Capim. Continua ou tem alguma pergunta aí? Não, pode continuar falando aí. Então, esse trabalho começou como? A gente aluga um prédio, começamos aqui em casa, aí depois foi chegando uma pessoa, foi chegando outra e tal, aí a gente disse, vamos alugar um prédio, vamos. Alugamos um prédio e vamos para os cultos desse prédio. 2019, acho que mais ou menos uns 4, 5 meses depois, o que é que acontece no mundo? Pandemia. Governo, autoridades mandam fechar os templos. Uhum. E o que é que acontece? 2 coisas importantes no meio disso vai acontecer. Eu chamo de importante. Primeiro, eu decidi com a minha família o seguinte: o governo está mandando parar os cultos, tal, ele pode mandar no prédio, tal. Agora a gente não vai parar os cultos, não. Ele não manda na vida da gente. E aí o que acontece? Voltei a fazer os cultos de novo na minha casa. Fazendo os cultos na minha casa, todos os domingos, a gente fazia culto e eu começava a conversar com os irmãos. E, inclusive, no nosso canal no YouTube tem muitos, bem um ano de culto gravado aí. E, dentro dessa mesma perspectiva, veio que a minha filha para de estudar, né? Vai estudar online.
E aí foi quando eu, juntando o útil ao agradável, eu digo, rapaz, a gente tem que montar uma escola, um sistema homeschooling. Nunca eu tinha ouvido falar nisso, cara. Nunca não sabia nem o que era. E o que é que aconteceu? A igreja da gente, o templo da gente, a escola da gente, eu chamo de... Nós chamamos aqui as 11 famílias que trabalham com a gente, que estão com a gente, que é a igreja da gente, todos eles chamam, a gente denomina a nossa igreja de um milagre. Por quê? Porque na pandemia, o que é que a gente decide no terraço da minha casa? Vamos fazer um templo, vamos construir um templo. Como? Rapaz, quando terminou o culto, eu entrei, tirei a gravata, vim para aqui, para a parte da cozinha da minha casa. A minha esposa disse, tu tá doido, ficasse doido. Como é que a gente vai fazer uma igreja que o governo está mandando fechar a igreja, a gente não tem dinheiro, a gente não pode evangelizar, e como é que a gente vai fazer a igreja? O nosso presbitério é pequeno, a nossa confederação é pequena. Aí eu disse, rapaz, está nas mãos de Deus. Meu amigo, comecei a usar o sistema de WhatsApp e foi chegando, um mandava um valor, outro mandava outro, outro mandava outro, outro mandava outro. Rapaz. Conversei com o meu patrão, disse, meu patrão, olha, a gente está fazendo isso. Ele disse, vá lá num lugar assim, 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 onde é a igreja hoje. Vá lá e meça o terreno lá, faça lá um tamanho lá que dê para fazer a igreja. Aí eu disse, quanto mais ou menos? Ele disse, veja lá e traga para mim que eu assino. Aí eu medi, o tamanho do nosso templo é 40 por 40. Eu não sei se para muita gente isso é grande, pequeno ou não. Para a gente tá bom. Então, 40 por 40. Aí o que foi que aconteceu? Como o terreno é de uma empresa, o terreno é do meu patrão, aí a gente foi no cartório para desmembrar o terreno e ele assinar. Quando eu não tinha nem noção. Quando eu penso que não, eu estou de posse de um documento oficial de que a gente tem um terreno. Mostrei à igreja, disse, olha, um milagre. Vocês sabem quanto é um terreno desse? Na época, o valor era mais ou menos uns, sei lá, 110, 120 mil reais. Então a gente já ganhou 120 mil reais. Então, com esse documento na mão, eu digo, o que é que impede de eu ir ali na prefeitura? Inclusive, o rapaz está aí, você falou com ele, Tarcísio. Tarcísio, como é que a gente faz para regularizar o terreno? Ele disse, manda para mim. Aí, meu amigo, regularizou o terreno, alvará de construção. E nesse momento, eu pedindo ao povo, né? Olha, nos ajuda a construir a igreja. Bom, resumindo, construímos a igreja. Construímos a igreja só com doações e toda regularizada. Toda regularizada. Que pensa, meu irmão. Quando eu tinha todos esses documentos em mãos, um camarada amigo meu me apresentou um projeto de uma escola chamada Knox Kids, de Campina Grande, uma cidade bem próxima aqui. E aí, minha filha estudando em casa, eu trabalhava com ela só o breve catecismo. Aí eu matriculei ela nessa escola, na escola Knox Kids. E eu era o tutor dela. Sim. Cara, isso foi uma experiência muito boa para mim. Porque todo dia, quando eu chegava do trabalho, todo dia eu tinha um relacionamento íntimo com a minha filha, um relacionamento bíblico com a minha filha, um relacionamento de oração com a minha filha e de estudo. Dentro desse panorama de relacionamento com a minha filha, eu decorei os livros da Bíblia. A gente começou eu aprender junto com ela. Eu não só ensinava ela, eu aprendia junto com ela. E foi esse pontapé que, junto da igreja, eu senti de Deus, vou colocar uma escola. Então, nesse andamento, a igreja vai chegando famílias na igreja. Vai chegando família na igreja.
Aí, graças a Deus, é tempo que a pandemia, né, dá uma parada, as coisas vão voltando ao normal gradativamente, e ao voltarem gradativamente as coisas, aí a gente já está com a igreja pronta, toda regularizada, tudo pago, como eu não sei, milagre. Aí eu disse, agora, se eu tenho todos esses documentos nas mãos, está tudo regularizado, o que é que me impede de eu abrir uma escola? E aí começa outra luta. Mas aí acontece o seguinte, como foi que isso então aconteceu? Você falou o nome de uma pessoa aí que é um camarada que me ajudou demais. Como eu estava conversando com você, Ademir, a gente mora no interior, tem muita dificuldade, e eu ministro do evangelho aqui praticamente sozinho, levando muitas pedradas nas costas. Eu disse, mas eu vou enfrentar esse gigante. Davi matou um urso e um leão, e eu vou matar aqui bem uns 10. Eu liguei, rapaz. Deixa eu me lembrar aqui, né? Eu vi uma live do reverendo Augusto Breiner, da igreja de Campina Grande, e nessa live ele estava falando com um pastor que você falou o nome dele aí, Elienay Batista. Isso. Estava falando com ele. Rapaz, eu assisti a live todinha, meu amigo. Aí ele falou do Trivium, de Santo Agostinho, meu amigo, o cara me empolgou. E aquilo me deu uma injeção muito grande. Deu uma injeção muito grande, positiva. E eu disse, o que é que eu vou fazer para a gente abrir essa escola? Porque, como a gente está no interior, as perguntas é o seguinte, eu vou abrir uma escola, aí a primeira pergunta que surge é, essa escola é registrada? Essa escola é pelo MEC? O que é que a gente vai fazer quando os filhos terminarem o ano letivo? Enfim, aí eu consigo o telefone de Solano Portela. Mandei uma mensagem para ele, ele estava num congresso nos Estados Unidos. Umas 3 semanas depois ele me respondeu. Solano Portela, alguma coisa lá do Sistema Mackenzie de ensino. E aí eu perguntei a ele como era que faria, tal. Aí ele disse, olha, Silvan, eu não estou mais nessa área, mas você fale com essa pessoa aqui e diga a ela que você falou comigo. Aí eu falo com esse camarada. Rapaz, o camarada me dá uma lista. Só que a lista que ele me dá é muito grande. Mas da lista que ele me deu, eu tinha tudo. Eu só faltava o seguinte, levar algumas coisas que ele pediu para o cartório, para homologar por um advogado, registrar no cartório e mandar isso para o Sistema Mackenzie de ensino. E depois que eu falei com o Solano Portela, aí peço a ele, eu vou mais enxerido, eu sou mais atrevido. Aí eu pedi a ele o contato do Elienay Batista. Ele me deu. Falei com o cara, meu amigo, o cara me respondeu. Rapaz, eu fiquei contente demais. Pense numa alegria. Pense numa alegria. Meu irmão, esse cara me deu uma lista de livros. Aí, meu amigo, eu tomo e comprar livros. Depois eu consegui o telefone do reverendo Everton Tocachica. Eu disse, pastor, eu estou precisando disso. Aí ele disse, meu irmão, eu não posso te atender agora, eu estou revisando o livro aqui, mas me ligue tal dia. Rapaz, eu contava os dias feito criança para aquele dia chegar, e o dia chegou. Aí, conversa, meu amigo, conversa. Enfim, Elienay, Solano Portela, Everton Tocachique, não sei se eu estou me esquecendo aqui de mais alguns nomes. E aí, 2020,
2021, os documentos não ficam prontos. Vai, assina, tal. 2022, eu disse, como é que eu vou começar essa escola? Mas eu comecei a anunciar, olha, a gente está com uma escola confessional e o sentido é esse e tal. Enfim, por causa de ser do interior e etc e tal, a gente começa a escola, Ademir, com 7 alunos. 7 alunos. E a 7 alunos. desconfiança... 7 alunos. E a desconfiança dessas pessoas mesmo que botaram os filhos, desconfiaram. Não sei o que, tal. Então, 7 alunos. Tá bom, vamos lá. Eu chamo uma professora aqui, que tinha pedagogia e tal. Ela aceitou, eu disse, olha, agora a gente vai ter que é o seguinte, é uma escola confessional e você vai tomar conta desses alunos e é o seguinte, eu quero que você, além do sistema pedagógico, você coloque eles no coro, ore com ele o Pai Nosso, o Credo Apostólico, ensine a eles a cantar um salmo e eu vou lhe ajudar. A professora disse, estou pegado no projeto. Cara, aí cada situação que ia acontecendo eu ia ficando mais feliz. Agora, o problema é o seguinte, aonde era que a gente ia ter essa sala de aula? No salão da igreja. Nossa. Aí o contador disse assim, Silvão, você vai fazer o seguinte, o CNPJ da igreja não pode ser o mesmo CNPJ da escola. Eu vou fazer um documento aqui que você vai alugar o salão da igreja à escola. Aí dá certo. Se faça. Aí a gente começa esses 7 alunos, 2022, com eles no salão da escola. Aí eu disse, rapaz, esse negócio está muito pouco, eu quero mais. Aí eu levo a minha filha para a escola, para a igreja, aliás, enquanto os irmãos estão em oração, na terça-feira, reunião de oração e de estudo. A gente tinha um irmão, um oficial, que dava os estudos, e aí os irmãos da igreja iam para o estudo e levavam quem? Os filhos. Sim. O que é que eu faço? Isso está no Instagram da igreja, no Instagram da escola. Está lá no Instagram da escola. Eu pego 3 cadeiras da igreja, boto fora da igreja, e começo a trabalhar com eles o Credo Apostólico, a oração do Pai Nosso e as perguntas do Catecismo de John Brown. Conhece John Brown? Sim. Cara, isso foi eu, minha filha, um menino da igreja chamado Mateus e uma menina e outro menino da igreja chamado Pedro. Então eram eles 3, só eles 3. Essa galerinha e esses 3, em 3, 4 meses, decoraram 30, 35 perguntas do catecismo e afiados. Caramba, hein? Afiados. Aí, quando eles decoraram isso, aí eu digo, agora a gente vai para... Eu nunca tinha ouvido falar nisso, cara. Vamos aprender lógica, gramática e retórica. Peguei um livro de Camões. Vamos ensinar poesias e tal. O que é que acontece? 2022 termina. Aí eu mando fazer um negocinho lá de botar no YouTube, matrículas abertas. Então, o que foi que aconteceu esse ano? A gente conseguimos o seguinte. Então, a gente fez o seguinte. Maternal. 8 alunos no maternal. 8 alunos no maternal. Numa classe confessional. Jardim 1, 4 alunos. Jardim 2, 3 alunos. Primeiro ano,
5 alunos. Segundo ano, 2 alunos. Quarto ano, 2 alunos. Quinto ano, 2 alunos. Aí vem uma classe que eu chamo, nós denominamos essa classe de after school, depois da escola. São alunos que estudam na escola municipal da nossa cidade. Sim. E viram um comercial e eles vieram para a gente assim, ó, a gente quer botar o nosso filho no reforço. Eu disse, olha, a gente não tem reforço. Mas matricule. Aí eu começava a dizer para eles o que era. Faça assim, assim, assim. Aí disse, olha, você vai comprar esse livro. Você vai comprar um livro assim. A gente tem todo um material. E então, nessa classe de After School, a gente tem 10 alunos. Ciele, Pedro, Caramba, Matheus, Alana, que coisa boa. Ana. Hã? Que coisa boa. Então, não Alana, só os alunos Heloísa, exatamente. de tempo integral lá, né? Mas também o pessoal de escola pública, de repente, fazer esse intercâmbio, né? Interessante. E o que é que acontece? Acontece, cara, que essa turma é uma turma que eles sabem. Eles sabem, a gente está no mês 4, né, de 2023, então essa turma eles sabem. O catecismo de John Brown, decorados o hino nacional, o hino da bandeira, isso é escola confessional. Uhum. O hino da independência, sabem 3 cantos ou cânticos de Camões, poesias líricas e clássicas, sabe o que é trivium, a gramática, a leitura, aperfeiçoar a caligrafia. Eu peguei esse panorama e aí fui, cada dia em que eles decoravam e aprendiam, eu lançava mais um projeto. Dentro disso aí, vamos aprender agora a cantar salmos. Então, esses 10 alunos, eu sem estudar, cara, não sei, YouTube. Uhum. Então, eu aprendi em 2 semanas o credo apostólico em latim. Então, bora. Então, essas 10 crianças que eu citei, Ciele, Pedro, Matheus, Alana, Ana, Heloísa, Elisa, Ruth, Vitória, Isadora, Maria Fernanda, sabem o credo apostólico em latim. Poxa, quando eles aprenderam a dicção, digamos assim, do latim, agora vamos cantar o Salmo de número 24. Aprendemos a cantar o Salmo 24 na melodia de Genebra. Tudo que eu estou falando aí, para quem está nos ouvindo, isso faz parte do sistema de escola confessional. Isso assim, é bem curioso, pastor. Assim para deixar um pouco mais dinâmico, isso é bem curioso. Me vem questionamentos, por exemplo. Como é que a comunidade, a sociedade aí, nessa cidadezinha de Capim, Paraíba, tem recebido isso, né? Porque, assim, para eu que estou ouvindo aqui, eu penso que os irmãos também, claro que alguns são daí também, né? Mas quem é de fora que está ouvindo, isso realmente é empolgante, né? Às vezes fica pensando, cara, como fazer isso? Né? Como montar uma escola cristã nesse nível, né? Onde você está ouvindo esse tipo de testemunho. Eu estou acompanhando também o perfil no Instagram, e eu sempre estou vendo ali postagens, não é? E realmente é muito empolgante ver aquelas crianças recitando a palavra de Deus, os salmos, não é? Lendo realmente ali coisas que você fica pensando, poxa, você não vê nada disso aí nas escolas públicas, é nas escolas particulares também. Então, como que a sociedade aí, ao redor de vocês, tem recebido isso? Você já tem ouvido aí das pessoas alguma reação, algum tipo de crítica, ou então elogios, mais empolgação da sociedade, o pessoal está percebendo os benefícios, não é? As duas coisas. Elogios. A gente chama aqui de propaganda boca a boca. Já ouviu falar nisso? Com certeza, né? Pronto. Então a gente tem muita gente elogiando e realmente dizendo, poxa, rapaz, como é que funciona, não sei o quê, e é muito bacana, e tios,
parentes, puxa, minha filha, e detalhe, viu, Demir, detalhe, por exemplo, a gente tem uma aluna chamada, deixa eu ver aqui, Heloísa Melody vem para a nossa escola, os pais dela não são da igreja, e o que é que acontece? Quando ela decora os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso, decora os livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Pentateuco, vamos aprender agora os livros históricos. Quando ela aprende, que ela leva isso para casa, que o comportamento dela muda em casa, o que é que acontece? Os pais dela vêm para a igreja, se convertem, nós discipulamos eles e, graças a Deus, hoje eles são membros da nossa igreja, foram batizados, e eles é quem estão dando esse testemunho também aí afora, né, a vida deles. E outros também que têm feito essa propaganda boca a boca. Também tem a parte da crítica, né? Tem a parte da crítica. Onde é que está a parte da crítica? Infelizmente, a gente está numa cidade de 6.500 habitantes, onde tem aqui mais ou menos umas 6, 7 denominações. E a gente tem alguns alunos que fazem parte dessas denominações. Uhum. Só que é o seguinte, tudo aqui tem um contrato, tem uma entrevista antes de botar os filhos na escola, e a gente pergunta, olha, isso aqui é uma escola cristã, confessional, o seu filho vai aprender isso, vai aprender isso, vai aprender isso. Os pais aceitam. Sim. Só que, às vezes, o pastor dessas pessoas não aceita. Então, vem a crítica, né? Vem a crítica porque são igrejas pentecostais que não têm... Imagine ver uma criancinha chegando da escola, um pai de um membro de uma igreja pentecostal e restando o credo apostólico, por exemplo. Ainda mais em latim. E ainda mais em latim. Aí pronto. Entendeu? Então, aonde foi que vocês aprenderam isso? Aonde foi que vocês viram isso e tal? Então, a parte da crítica é mais essa. E eu tenho um aluno, então eu tenho, e todos esses que eu citei aí, essa minha turma After School, que o professor sou eu, e eu tenho um único aluno, homeschooling, que é uma aluna de 4 anos, que eu ensino ela, a mãe dela é a tutora dela, e tá aí também. E essa é uma das mais aplicadas, porque é uma criança, e o homeschooling, e está provado, pastor, que o homeschooling funciona. Então, sim, essa criança, ela tem 2 coisas interessantes que eu quero pontuar aqui dela. Primeiro, ela tem 4 anos, ela sabe 21 perguntas do catecismo, sabe o Pai Nosso, os 10 mandamentos, 4 anos, os 10 mandamentos, ela sabe, eu acho que ela sabe já 5 salmos. 5 salmos. Cara, um dia ela foi internada na Unimed, passou uma semana internada na Unimed, e a mãe dela fez todos nós chorar. Teve um dia lá na Unimed, né, ela com o sorozinho lá, né, saiu até no vídeo. E a mãe dela, no momento de oração, no momento devocional, e ela vai cantar o Salmo 96, cara. Cara, sim, aí o professor e o pastor não tem como não chorar, velho, um negócio desse, né? E outra coisa uma das coisas que essa criança faz, é a Maria Giovana, outra coisa top que a mãe dela está fazendo é o seguinte, a mãe dela, quando vai para a escola, está indo leva de carona um outro alunozinho, um coleguinha da classe dela. Sim. Leva de carona. O que foi que essa mãe fez? O que é que essa mãe, junto com a Maria Giovana, está fazendo? Está evangelizando essa criança, cara. O garotinho, da mesma idade dela, já sabe o Pai Nosso, o Credo Apostólico, e está quase concluindo os 10 mandamentos. Então, de uma forma, nós estamos avançando o reino de Deus, pregando o evangelho com fidelidade. A escola, ela é um meio, um canal, onde a graça de Deus é derramada na vida dessas crianças, e elas levam isso para casa. Lembra daquele texto que nós usamos em todas as nossas reuniões,
é aquele texto de Deuteronômio, capítulo 6. Lembra? Ensina a criança ao deitar, andando pelo caminho, ao levantar. Isso é o tema base da nossa estrutura, que deve ser sempre permeada, alicerçada pelas Sagradas Escrituras. Então, é esse o ponto da nossa escola no interior. Tem colegas de ministério de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Alagoas, de vários lugares, perguntando de onde é, como é que funciona, e eu simplesmente... Eu acho muito bom o senhor já começar a se preparar, de repente, para montar algum tipo de conteúdo, de material, para futuras palestras, porque, observe, para a maioria, talvez, os cristãos, no sentido geral aqui do Brasil, isso seja uma coisa totalmente nova, tá? E rompe muitas barreiras, na verdade, porque a gente não fica imaginando como é que isso pode acontecer. Estamos muito sujeitos à compreensão de que o Estado tem uma regra, então você não pode romper essa regra. Pensando na ordem do Estado, por exemplo, você não pode fazer uma escola confessional que seja realmente assim. Às vezes fica pensando bem assim, tem escolas cristãs, tem, mas no fim elas acabam seguindo a cartilha do MEC, por exemplo, o que é um perigo para os filhos, né? Tanto é que, qual é a vantagem, por exemplo, de um pai que está vendo o problema numa escola pública e colocar numa escola particular? Bem, a única diferença que haverá ali é que tem um rigor maior com relação a você aprender as disciplinas, uma escola particular, por exemplo, do que numa escola pública, isso é fato. Mas a cartilha é a mesma, né? Então, não vai mudar muita coisa. Então, uma escola confessional é um grande lugar de escape, na verdade, para pais que estão realmente cercados, né? Para todo lado que eu olho, o que nós vemos é algo totalmente diferente de nossa fé, de nossa cosmovisão cristã. Então, pensar numa escola confessional assim, desse nível, onde crianças estão aprendendo os símbolos antigos da igreja, não é? Tendo contato com línguas clássicas, como o latim, por exemplo, e até mesmo saber que essas crianças, além dos hinos do país, da cidade, do estado, também aprendem a cantar salmos. Cara, isso é de impressionar, né? Nós temos que glorificar a Deus, não é? Por isso, porque realmente é uma grande bênção, né? E não somente isso abre portas também para que outras pessoas que venham ter acesso a esse conteúdo, a saber disso aí, também se empolguem. Tenham essa empolgação que o senhor teve no começo, né? E continua tendo ainda. Para dizer bem assim, cara, é possível. Olha o exemplo aí do irmão Silvan, pastor Silvan. É possível fazer isso, não é? E talvez possa ser muito útil o pastor começar a pensar em palestras futuras, justamente porque a demanda vai começar a crescer. Tendo em vista o jeito que o mundo está andando hoje, né? Cristãos fiéis que querem proteger seus filhos vão realmente querer uma saída como essa, né? Uma escola cristã, confessional de verdade, que ensine não só as disciplinas, mas ensine de verdade, né? Não seja como essas escolas de hoje, que só tem o único objetivo de tirar os filhos do seio da família para socializar com culturas diferentes e não ensinam de verdade. Vocês estão ensinando, né? E também piedade, e a palavra de Deus, e evangelizando por meio da escola. Que bênção, né? E outra coisa, sabe, Ademir, você falou uma coisa muito importante, né? Eu passei quase 8 meses elaborando um estatuto, né? Que dentro desse estatuto, né, a gente foi para o cartório para poder ser também aprovado lá na Mackenzie, né? Que esse estatuto ele nos dá esse amparo legal por lei, né, que o MEC não vai mandar, o Estado não vai mandar na nossa escola. Entendeu? A gente tem um estatuto, né, que foi homologado por um advogado, que foi registrado em cartório, então a gente não vai ter banheiro unissex lá na nossa escola, porque isso está no estatuto. Entendeu? A gente tem as regras, as disciplinas, e a gente tem, principalmente, dentro do que nós estamos falando, a gente tem uma confissão de fé elaborada para os alunos da escola. Outro dia essa semana eu fui no supermercado, e tem uma menina que trabalha no supermercado, membro da Assembleia de Deus, e ela colocou a menina dela lá. E o avô dessa criancinha é pastor assembleiano. E ela disse, rapaz,
Olha, um pastor, o meu sogro, rasgou elogios à escola e como a menina aprendeu. É porque, Ademir, preste atenção, Ademir, numa coisa aí, preste atenção. Ah, Todo mundo que está me ouvindo, preste atenção. A gente passa 5 dias da semana, durante 5 horas, com o nosso filho no colégio, numa escola secular, numa escola profana, numa escola romana, onde não se fala nada de Deus. Por que é que na nossa igreja também, na nossa igreja, a gente não tem escola bíblica dominical? Uma das grandes perguntas, quando o pessoal via a propaganda, é uma escolinha dominical? Eu disse, não, a gente não tem escola dominical, não. A gente tem escola semanal. A gente ensina a criança na terça-feira e todo dia eu me encarrego no grupo, tem um grupo de WhatsApp que é, ei, já fez o dever de hoje, leu o texto de hoje, a mãe e o pai têm um envolvimento com essas crianças. Então, na minha cabeça, foi eu que pensei assim, orei muito para que isso acontecesse primeiro na minha casa. Não dá para a gente tirar uma criança que passa 5 horas durante 5 dias da semana, não dá para a gente tirar o que ela aprende nessa escola, músicas que não glorificam a Deus, que não é folclórica, enfim, não dá para a gente tirar isso em 40 minutos de uma escola bíblica dominical, cara. é verdade. Isso é heresia, isso é verdade. Tapar o sol com a peneira, entendeu? Então, a nossa escola é essa. Isso aqui é uma escola que o nome é esse, confessional. As crianças vão para casa e todos os dias ela tem um contato com a Bíblia, tem um texto para elas ler. Eu passo exercícios para elas que elas todos os dias têm contato com a Bíblia, contato com os pais, porque tem a retórica, né? O pai perguntando aos filhos para gravar, e numa demanda que nesse after school é todos os dias um investimento de horário de apenas 10 a 15 minutos. De onde foi que eu tirei isso? Da Assembleia de Westminster, do Diretório de Culto Doméstico. Eu não estou Ademir, eu não estou fazendo nada novo. Sim. O que eu estou fazendo é o que as igrejas que têm o nome de reformada deveriam fazer. E eu tenho certeza, eu e você, nós, como pastores, sabemos que se as igrejas tivessem fidelidade nisso, a nossa sociedade seria outra. Então, é isso aí, cara. A nossa escola é isso, né? A minha esposa está lá todos os dias com as crianças, o meu filho trabalha lá, e o que a gente tem visto são depoimentos que honram a Deus, que glorificam a Deus. Vidas estão sendo transformadas pelo poder das Sagradas Escrituras. Há, aqui na minha região, pelo menos, sem exagero, coisas concretas, pelo menos uns 5 pastores aqui de perto, que querem conhecer o projeto, que uns 3 deles já vieram me visitar para querer fazer. Só que o que eu digo a eles, e o que você falou aí na sua fala, é o seguinte: primeiro, cara, o cara tem que ter coragem, fé, certo? Falar a verdade, custe o que custar, cara, tem que cantar salmos, cara. Você tem que aprender que isso que os filhos dos judeus, dos israelitas, dos hebreus faziam isso, e nenhum morreu por causa disso. Ah, mas é difícil. É difícil porque você não ensina. É difícil porque você não tenta. Certo? Eu peguei meu filho é músico, toca violão, e uma vez eu peguei ele e botei ele de castigo dentro do quarto dele, e eu esqueci 2 coisas dentro do quarto dele. Hoje ele tem 23 anos. Eu esqueci dentro do quarto dele o computador
e um violão que eu tocava. Nem sei tocar, mas vamos dizer assim. E ele para sair do castigo, eu gostava muito de ouvir a Banda Catedral, gostava de ouvir Banda Resgate, gostava de ouvir Grupo Rebanhão. Como ele sabia que o meu ponto fraco musical era esse, o cara pegou o computador, pegou o violão, foi olhar o que eram as cifras, aí disse, Painho, eu tenho um negócio para lhe mostrar. Meu amigo, o cara, meu amigo, começou a tocar uma música, tal, aí eu tirei ele do castigo e botei ele na universidade, botei ele na UFPB. Ou seja, não existe nada difícil, é você pegar a sua criança, que é herança do Senhor, que Deus deu a você para você cuidar e ensinar a ela coisas que são denominadas de valores, princípios morais, éticos e principalmente cristãos. Faça isso que a sua igreja vai ter outro ramo, outro patamar e muitas pessoas vão serem transformadas por conta disso. Pessoal, observem bem, né? Eu acho que isso é importante ressaltar. Observem bem. Talvez alguns irmãos aqui nunca tenham ouvido falar em algo similar, tá? Eu estou falando isso, pastor, dando ênfase, porque realmente é algo diferente, tá? Os irmãos que estão com o pastor aí estão vendo toda essa bênção acontecer, mas para quem está de fora é algo muito diferente, que nós só estamos vendo que é possível isso acontecer, e não é bicho de 7 cabeças, porque o Senhor está falando, está apresentando esses dados aí da sua comunidade, do trabalho, como começou. Isso realmente é maravilhoso, né? Então, eu oro a Deus para que os irmãos que estejam acompanhando aqui comecem a sonhar com isso também, porque a preocupação que nós temos, não é, com aquilo que é ensinado de ruim no contexto do mundo, sempre é a longo prazo, né? A sociedade, infelizmente, ela pensa muito no aqui e no agora, não está pensando a longo prazo. Então, as coisas ruins que as crianças estão aprendendo nas escolas, na mídia e tudo mais, nós estamos vendo, não é, ou veremos ainda a longo prazo, quando forem adultos, não é? Quando forem pessoas que não têm uma noção, não têm respeito, não têm ética, não têm moral, não têm nada. E quando pensamos em uma escola que está promovendo isso, né? Alunos que estão aprendendo, de pequenininhos ali, aprendendo, ou então fazendo esse intercâmbio também de escola pública ou particular com essa escola também aí de vocês confessional, aprendendo, tendo esse contato com a confessionalidade reformada, com línguas clássicas, com símbolos da igreja, isso está formando uma cultura. Entendeu a questão aqui? Que nós podemos realmente pensar em como isso é uma bênção, está formando uma cultura. Uma cultura forte que, a longo prazo, vai ter condições de rejeitar a cultura ruim. Entende? Então, assim, pensar nessa possibilidade, uma escola cristã confessional que é simples, né? Às vezes nós pensamos em algo que tem que começar com uma mega estrutura, né? Olhamos para as grandes escolas e pensamos, temos que começar com uma mega estrutura, mas estamos vendo com o Senhor que não tem como entender a situação. É bom até um outro dia fazermos uma live ou se eu gravar um vídeo meio que mapeando isso. Entender a situação para a gente não ter desculpa, né? Para dizer assim, rapaz, como que faz para montar uma escola assim? Não é? Quais são os benefícios de montar uma escola assim? Explicar isso para as pessoas. Eu acho que muitos pais cristãos que não têm noção disso, acompanhando uma live como essa, aprendendo isso aqui, vão se sentir motivados. Até mesmo, não só para esperar isso dos pastores, por exemplo, né? Às vezes não dá certo na comunidade, não tem um pastor que tem uma visão para isso, mas os pais entendendo que eles são responsáveis pela educação dos seus filhos e aprendendo agora que é possível começar, quem sabe esses pais se reunirem, começarem a discutir sobre o assunto, falar sobre isso, de repente entrando em contato com o senhor também, com irmãos daí, para pedir orientação, né? Tudo isso pode gerar uma mudança. Então eu fico muito, muito feliz mesmo. E espero realmente que essa live tenha um maior alcance, né? Não somente o alcance de hoje, mas mais irmãos possam acompanhar, ficar também impressionados, glorificar a Deus e se sentirem motivados também, pensando sempre a longo prazo, pensando no amanhã, como essas crianças estarão amanhã, como adolescentes, como adultos, como jovens, com tantos princípios fiéis à palavra de Deus, guardados no coraçãozinho delas, e também com isso ser um testemunho para os próprios pais. Então, uma hora, a sociedade vai ver com muito mais força, na verdade, o que está acontecendo aí. E esse é o objetivo, realmente, né? Pois outra questão importante, Ademir, é a questão da cultura. Cultura, que é o mundo
tomou das mãos das igrejas a cultura. A gente tem que trazer isso de volta. Trazer isso de volta. Ó, preste atenção, outro detalhe interessante. Eu tenho alunos que... porque tudo que eu estou falando, para eu não estar repetindo, tudo que eu estou falando está dentro do contexto confessional. Então, eu tenho alunos que eles chegaram, né, para os pais e aprenderam lá na escola, chegaram para os pais e disseram, a mãe chamou eles, olha, domingo, 3 horas da tarde, vai ter um aniversário, não sei de quem, do primo e tal. Aí a criança, né, com 11 anos, disse, não, eu não vou não. Mas por que você não vai? Porque domingo é dia do Senhor, não é dia de recreação, não. É dia do Senhor. E o pastor mostrou na Bíblia. Inclusive, a criança decorou o texto. Olha, ele mostrou aqui, olha. A começar de Gênesis 2:2. E aí vem o mandamento. O mandamento do Senhor diz que o Senhor determinou entre 6 dias, entre 7 dias, um dia para descanso. E domingo é o dia do Senhor e está na Bíblia. Olha aqui, mamãe, o texto. Então, isso é cultural. Por quê? Porque a gente vive numa cultura em que tudo é no domingo, fazendo com que seja uma profanação diante de pessoas que se dizem que são cristãs, de igrejas chamadas evangélicas. E quando essa criança deu esse depoimento na sala de aula, rapaz, isso, ó, a menina que eu citei, Maria Giovana, é outra criança a exemplo disso. Quando alguém... Ela tem 4 anos, cara. É 4 anos de idade. Quando alguém chama ela para alguma coisa no domingo, ela disse, vovó, domingo é dia do Senhor, é dia de ir para a igreja. Sabe, a minha neta tem 3 anos. Minha neta tem 3 anos. 3 anos. Ela, uma criança com 3 anos, cara, num contexto paraibano, no interior, cantar salmos, cara. Não tem avô, não tem pastor, não tem como você não ter um momento de adoração. A gente tem eu estava lendo aqui a subscrição confessional, e a prática da subscrição confessional, ela exige que nós, como cristãos, cara, tenha a obrigação de fazer o culto doméstico. Se você vê a minha netinha dizendo, papai, o culto doméstico, a frase que ela diz não dá nem para eu dizer aqui. Certo? Então, essa parte da gente fazer isso com ensino, e com ensino de qualidade, certo? Com material, com conteúdo clássico. A gente trabalha matemática aqui de Santo Agostinho. A gente trabalha matemática, português. Cara, que, como você falou aí, Ademir, e tem muita gente que está ouvindo aí, nós somos adultos e ver uma criança hoje recitar um canto 1, canto 2, o canto 7 de Camões, quando se encontram as crianças recitando Camões, recitando... você chega lá na escola confessional Capim Kids e você pergunta assim, quem é John Brown? Aí, esse é o reformador que eu estou estudando. Aí a outra criança vai dizer, ei, pastor, eu descobri uma coisa nova de John Ruiz. Eita, pastor, eu descobri que Martinho Lutero foi antes de João Calvino, mas eles quase que se conheceram. Crianças com 10, 11 anos. Porque eu passo um exercício para eles saberem. Né? O da minha filha é John Knox. Então, ela sabe o ano que John Knox nasceu, que ele morreu, o que foi que ele fez, o que foi que ele plantou. Né? Você pergunta a muita gente hoje, muitos. Aí eu vou dizer agora sem medo de errar. Porque eu já fiz essa pergunta. Você pergunta a um presbítero de alguns presbíteros, lógico, não são todos, toda regra tem exceção. Você pergunta a um presbítero quem foi que fundou a igreja presbiteriana, não é a IPB, quem fundou a igreja presbiteriana. O cara não vai saber. Então, a gente está numa escola confessional em que as crianças de 10, 11 anos sabem
que o fundador oficial da igreja presbiteriana foi John Knox. Então, isso, meu amigo, a escola só tem 2 anos. Começamos um ano só com 7 alunos. Não tenho vergonha de dizer que eu só tenho um aluno homeschooling. Certo? Não tenho vergonha nenhuma. Isso, para mim, é uma honra, é um orgulho de eu poder entrar na casa do diácono Felipe com a sua esposa Daiane e com essa criança, certo? Não tenho vergonha nenhuma deles me darem a oportunidade de ensinar. Ela tem uma frase de dizer assim: pastor, muito obrigado por nos levar a nos aproximarmos de Deus. Então, essa é um slogan, um tema, algo que faz parte da Escola Confessional Capim Kids e que nem é novo e que, como você já frisou aí, para algum pastor que está nos vendo, que quer botar, não é difícil não é difícil. Só ter coragem, fé, orar, pedir a direção de Deus que dá certo. Amém. Amém, meu irmão. Me responda uma coisa. Então, no caso aí, tem o senhor é um dos professores e tem outros professores? Quantos professores tem? A gente temos mais, fora eu, tenho mais 3 professores. Temos a professora Benedita, a professora Bibiane e a professora Lívia, né, que trabalha com cada um com essas turmas, e eu trabalho com essa turma do After Schooling e com a do Homeschooling. E elas trabalham na parte presencial. Então, chega na escola, os professores recebem os alunos, aí, na hora, os pais vão embora. Quando os pais vão embora, senta todo mundo bem direitinho. E aí tem a primeira parte. Orar o Pai Nosso, agradecer a Deus por aquele momento. E aí vem a parte pedagógica. Então, lá, um momento ou outro, no meio da aula, aí tem eu elaborei para todas as crianças, eu elaborei 12 perguntas do catecismo infantil, que é o que acontece, a gente está no mês 4. Cada mês é para decorar uma pergunta. Tem gente que ainda não decorou 2, 3, e tem gente que já decorou, tem pais que com seus filhos já decorou 6, 7, entendeu? Então tem um momento de oração na escola e tem um momento que para um pouquinho depois do lanche, antes do lanche, olha, quem te criou? Deus. Quem te redimiu? Cristo. O que mais Deus fez? Todas as coisas. Tem uma criancinha que ela fala lindo demais. O que foi que mais Deus fez? Aí faz toda coisa. Né? Todas as coisas. Eu vi os videozinhos lá no Instagram. Pois é, entendeu? E assim a Bíblia, a palavra de Deus vai entrando na vida, no seio, no coração dessas crianças, e os seus pais vão entendendo que isso é uma escola diferente das outras. Certo? Outra coisa, pastor, que a gente trabalhou com os professores, foi meio difícil. É que é o seguinte, olha a minha doideira, disse, olha, toda escola tem comemoração dos dias santos, né? Sim. Dia santo. Eu disse, olha, a gente vai ter um problema. Qual é? A gente tem 52 dias santos. E pastor, estudinho, qual é? Os domingos. São 52 semanas, 52 domingos de dia santo. Em outras palavras, queridos professores, no dia que for dia santo da cidade, padroeira do estado, do tal, é aula normal, viu? Ok? Aula normal. Só não tem aula no dia santo do Senhor. Ok? Entenderam? Tal, às vezes aí tem mãe, pai que não leva nesse dia e tal, e é uma porcentagem bem pequenininha. Mas a gente trabalhou isso também. Não é porque a gente está no Nordeste e a nossa cultura é que dia de São João, meu irmão, não tem isso. A cultura aqui é uma cultura clássica, cristã, bíblica. Ok? Então, ficou todo mundo entendido nisso aí. Que grande bênção, meu irmão. Com relação à curiosidade, after school, o senhor falou, né?
After school Então, depois da escola. depois da escola. Então, como é que funciona isso, né? Quantos alunos tem no after schooling e como é que funciona exatamente, não é? Como que são as aulas nesse sentido? Pode falar um pouquinho sobre? O after school funciona o seguinte: são alunos que estudam em outras escolas, entendeu? Sim. Eles estudam na escola do município. O que é que acontece? Na faixa etária deles, no PPP, no Plano Político Pedagógico do município, era para a escola ensinar educação religiosa, era para a escola ensinar momentos cívicos. Por exemplo, o ano passado a gente teve um acontecimento histórico. Chegou o dia 7 de setembro e na escola municipal, o que é que aconteceu? Vamos cantar o hino nacional. Quem foi que cantou o hino nacional? Os nossos 10 alunos. Por quê? Os demais não sabiam. Então, o after schooling é isso. A parte da gramática. Vamos aprender a ler respeitando os pontos, as vírgulas. Vamos aprender a citar um poema de Olavo Bilac. Vamos se preparar para uma pergunta tal como: quem escreveu a letra e o hino, a letra e a melodia do hino nacional? Joaquim Osório Duque Estrada. Então, isso aí eles sabem, porque lá na escola não ensinam. Então, o after school, eles vêm para cá e dentro disso eles aprendem. Aprendem, por exemplo, eu tive um problema com o Cielen, com a minha filha, é o seguinte. Isso está no livro, estava no livro dela do terceiro ano. No livro dela do terceiro ano. No livro dela do terceiro ano estava dizendo a questão da arca de Noé e tal, lá vai, tal. Aí ela chegou, puxou assim a blusa da professora e disse: professora, o dilúvio não só durou 40 dias, não. Foram 150 dias. 40 dias foram as chuvas do dilúvio. A senhora pode explicar melhor para a gente? Rapaz, a professora enrolou para lá, enrolou para cá. Entendeu? Então, cara, é isso aí que a gente ensina no after school. Aquilo que a escola não ensina, a gente ensina para um aprendizado. Quando esse aluno chegar, terminar o ensino médio, ele vai estar pronto para enfrentar qualquer faculdade. Muito bem. Para passar em qualquer NEM. Então, a gente ensina isso aí a eles. Bíblia, conteúdo histórico, clássico, né? Aí você vai pegar uma criança hoje com essas minhas 10 crianças, né? Que sabem nomes de 10 reformadores, mas também sabem nome de, como eu já citei aqui, vou citar novamente, como de Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que para muitos evangélicos, isso é coisa de católico, né? Sabe os poemas, né? Sabem quem foi Camões, sabem quem foi Osório Duque Estrada, sabem quem foi que escreveu o hino da independência, né? Eles sabem a transição da primeira bandeira do Brasil até chegar nessa agora. Eles sabem, eu não explorei muito por causa que eles estudam lá na escola do município, né? Para não dar uma carga muito pesada a eles, mas eu ensinei a eles a região Nordeste. Então, eles sabem a região Nordeste, os estados da região Nordeste, capitais da região Nordeste, governadores de suas respectivas regiões. Sim. Então, sabem isso, tem isso aí no Instagram da igreja, da escola, tem isso tudo. Então, o after school é isso aí. Muito bem. Eu vou ler aqui uma pergunta que o irmão Iale Abreu, também de Ouro das Flores, cidade que eu estava pastoreando, a igreja lá. Ele fez uma pergunta aqui e eu incentivo os demais irmãos também, se quiserem fazer perguntas agora, viu? Esse é o momento, aproveitem. A pergunta do Iale é justamente essa. Como fica a questão do corpo docente? São pedagogos? Os professores, eu sei que MEC é lixo e tudo mais.
A pergunta é para saber se, para começar o projeto de uma forma oficial, é necessário formação, né? No caso, serem pedagogos. Como é que é isso aí? Sim, sim. É necessário ser pedagogo, certo? Aí você junta agora. Uma das grandes dificuldades que eu tive grande dificuldade, mas é possível. Então, qual é a grande dificuldade? É encontrar um pedagogo que seja cristão, Sim. mas tem que ser pedagogo, porque como a escola é registrada, então a gente tem que ter o diploma desse professor, a experiência desse professor para estar ali fazendo o ambiente pedagógico, né? E aí a gente entra com a parte confessional, que aí a gente vai passando. Mas é necessário ser pedagogo, sim. Vocês já tiveram algum tipo de censura, ou pelo menos de visita de alguma entidade aí do governo, da prefeitura, sei lá, para entender melhor, ou porque eles estavam receosos com alguma coisa, porque notaram tanta diferença na escola de vocês? Não, não, até agora não. A Tranquilo, gente né? tem aleatoriamente no Instagram, no meu telefone, no celular da minha esposa, tem gente que daqui da cidade que faz a pergunta o seguinte: o que é confessional? Uhum. A outra pergunta é menos, mas assim, é uma escolinha bíblica? Aí surgem essas perguntas. Sim. As perguntas que mais são perguntadas no dia a dia na rua são essas. Mas Ok. no Precisa mais, ter, por exemplo, no contexto geral, para o corpo docente, é necessário pelo menos um pedagogo, ou todos têm que ser formados em pedagogia, especificamente falando? os professores sim. Os professores Sim. sim. Os Ok. professores sim. Eu sou formado em educação cristã, com licenciatura para a ciência de religião. Então, isso foi um requisito, né, o sistema Mackenzie de ensino pede, né, e para poder eu ser o chanceler da escola. Porque Entendi. senão eu ia ter que arrumar alguém com essa formação para Uhum. ser o chanceler. Mas graças a Deus eu tenho, né, justamente para fazer, respondendo a pergunta do irmão, para formar o corpo docente da instituição. É muito importante que os professores sejam formados em pedagogia. Ótimo, ótimo. Do Mackenzie, por exemplo, né? Como que é essa ligação do Mackenzie? O Mackenzie, ele cuida da parte dos documentos, as questões jurídicas, ou também tem alguma coisa a ver com material didático, de repente? Como é que funciona essa ligação com o Mackenzie? O material didático. O material didático. Yeah. Como eu disse a você, eu sou pernambucano. Uhum. E eu acho que eu sou meio doido. E eu acho que todo pastor tem um pouquinho de doido. É um O que pouquinho. acontece? A nossa escola, ela é associada à ACSI. 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 A ACSI é a Associação de Escolas Internacionais, de Escolas Mundiais. São mais de 250 mil escolas associadas. E somos associados também à ANEP. O que é a ANEP? A Associação de Escolas Presbiterianas. E a ANEP, ela tem junto com a ANEP, junto com a editora Mackenzie e junto com a editora Cultura Cristã, tem um material didático para cada fase do aluno. Então, a Mackenzie, ela nos fornece esse material. Inclusive, é um material caro, mas é um material bom, vale muito a pena. Por quê? Porque ele é todo formalizado por professores que tanto têm a pedagogia, como também tem a parte confessional. São professores e instrutores totalmente cristãos. Muitos deles, por exemplo, o presidente da AXE aqui no Brasil é o reverendo Mauro Meister. Sim, sim, sim. O vice é Solano Portela. Sim. Então, a gente está sempre em reuniões e eles passam para a gente muita coisa. A AXE, ela tem uma reunião toda primeira quarta-feira do mês com a gente, perguntando como é que está, a questão
do que está acontecendo nas escolas no Brasil e no mundo, qual é a dificuldade que a gente está tendo, indica livros, indica sites, indica essa parte todinha para que a gente tenha realmente uma escola não mesclada de confessionalidade, mas 100% num contexto puritano de verdade. Uhum. Entendi, pastor. Muito bom. Muito bom mesmo. É bom porque aí tem assistência, né? No sentido geral, todo tipo de informação que a pessoa precisa, a pessoa tem para começar, então, né? Entender e até vencer esses desafios. Muito boa a pergunta do Iali aí, que fez essa pergunta sobre a questão de pedagogos e tudo. Até porque, de repente, né? Eu digo que lá na igreja de Olho d'Água, que já é formada de Olho d'Água, tá nascendo muita criancinha, né? Então tem muitos filhos da aliança lá, aparecendo agora, nascendo, pela graça de Deus. E tem que começar a pensar nisso, né? De repente, né? Uma vez agora entendendo por meio dessa live que não é bicho de sete cabeças, quem sabe começar a sonhar com isso. E no fim acaba trazendo Rapaz. um benefício, né, Sonhar. muito grande. Se alguém quiser, me procura no privado, eu passo a lista dos documentos. Né? Eu acho que no máximo em 8 meses você consegue a confecção desses documentos e dar o pontapé. E também tem a outra parte. Você pode fazer uma parte confessional onde, por exemplo, tem escolas no Brasil que ela trabalha a parte confessional todinha sem ser regularizado pelo MEC. O que é que acontece? Quando uma criança ela terminar o 5º ano, ela está apta para fazer como é que se chama aquele curso lá? Eu esqueci. Um curso que tem, que você faz, que você passa você ingressa na... Quando você não termina o 2º grau completo, por exemplo... É o EJA, né? É? É o EJA, não, né? Não, não é o EJA, não. Coletivo, alguma coisa assim que tem, não. É um nomezinho que me fugiu agora. Que você faz, né, em alguma instituição de ensino, que você faz e você consegue ali o diploma, porque você, pelo conteúdo que você aprendeu, você passa tranquilo. Ótimo, muito bom saber disso. Muito bom, porque o pessoal vê outra possibilidade também, né? Outra possibilidade, O Yali perguntou de novo aqui, assim, olha, partindo do pressuposto que já exista os irmãos que tenham formação, é burocrático e caro para iniciar? Não. Esqueça. Não, olha, o custo é muito pequeno. Cabe. Se tem algum pastor aí nos vendo, se tem alguém interessado na igreja, olha, o custo cabe no bolso de cada um que você imaginar. Por exemplo, documentações municipais aqui. Zero. Eu gastei zero. Ia lá na prefeitura, o contador dizia, eu preciso disso. Ia lá na prefeitura, é isento. Não paga nada. É isento. Você vai gastar com um cartório, né? Sei lá, R$27 para registrar uma ata, 15 para registrar outra. Você vai gastar essas, entendeu? Não é caro não, meu irmão. É por isso que eu estou dizendo. Se eu conseguir... Em termos de dinheiro é pouco investimento, então. É pouco investimento. Você só precisa ter um lugar, ter as pessoas e ter o material. Existem livrarias que tem por exemplo, um livro desse aqui, esse livro, custa R$27. Você está entendendo? A gente tem um livro chamado MQV, que é produzido pela editora Cultura Cristã, recomendado pela ANEP. A editora Cultura Cristã, ela confeccionou esse livro propositalmente para as escolas associadas do sistema Mackenzie de ensino. E o que é que acontece? São livros que custam R$8, custa R$25 o livro do professor, e esse livro ele custa R$8. O que é que esse livro faz? Por exemplo, você quer dar uma aula para os seus alunos de credo apostólico. Esse livro vai ter uma demanda durante 3 meses, todos os dias, está
falar as respostas, pergunta para o aluno ir fazendo em casa. Então, o custo é muito pequeno. O livro do maternal custa, se eu não estou enganado, R$58. Entendeu? O livro do primeiro ano custa R$70. Você vai em qualquer escola municipal, qualquer escola particular numa cidade aí, os livros você vai gastar para uma criança no mínimo R$300. Uhum. Entendeu? Sim. E com essa demanda, você com esse livro na mão, um livro totalmente pedagógico, cristão, clássico e confessional. Aí você vai estudando possibilidades de você agregar outras coisas, de você pegar outros livros e acrescentar dentro desse plano de aula, dependendo da sua região. Sim. Funciona, no caso, nesse padrão, até a quinta série, não é isso, pastor? Quinta série, não é isso? Até a quinta série. Ótimo. É bom, né? Eu acho que as perguntas do irmão aqui estão sendo importantes, porque isso começa realmente a gerar, digamos assim, um certo interesse maior, né? Para ver como poderia se aplicar isso na nossa região. Por isso que eu estou dizendo, por isso que eu falei aquela hora, olha, como será importante o senhor ter uma série de materiais preparados para palestra, meu amigo, porque usa a internet mesmo, programa, entendeu? Se precisar de apoio, de ajuda para fazer como, para divulgar aqui no canal, estamos juntos para isso mesmo, a ideia realmente é divulgar. Aqui no canal, eu só não aceito reformado Nutella. Agora, se o cara é raiz mesmo, topado, confessional, aqui tem lugar, viu? Para ser divulgado. Graças a Deus, graças a Deus. Eu aconselho o seguinte, se você, alguém que está nos assistindo, que é membro de uma igreja, essa igreja é regularizada, tem CNPJ, tem prédio próprio, tudinho, você já está meio caminho andado. Porque você tem um salão da igreja, sim, possivelmente uma igreja dessa deve ter salão de escola bíblica dominical, você vai usar. Difícil foi eu, meu irmão, que fazia no sereno da noite, eu fazia na frente da igreja. Você pode ir lá no canal do Instagram que você vai ver, fazia na frente da igreja, o povo passando, a poeira passando, o carro passando, e a gente lá, né, com fé e deu resultado para dentro de casa. E quem tem não tem nenhuma, pastor, não tem nenhuma, tipo, nenhuma exigência, por exemplo, por parte do governo com relação à estrutura, tipo, a quantidade de salas, o tamanho da sala, a quantidade de alunos por período, coisas que eles vão fazer algum tipo de vistoria para exigir que seja assim? Tem esse tipo de burocracia? Tem, entre aspas. Quem vai dizer isso é o secretário de Educação da cidade. O secretário de Educação da cidade. Ele vai... Por exemplo, pode ter uma cidade que o nível de grau escolar é muito alto, tal. Ele pode achar ruim. Mas pode ter um secretário que a educação na sua cidade é precária, então ele vai abrir mão. Ele não vai olhar para isso. É mais uma escola, é mais alunos que estão aprendendo e que algumas delas o governo municipal não vai ter nem custo. Então ele vai e libera o documento, dá uma olhada, dá uma vistoria. O pessoal da prefeitura vai olhar antes de começar, né? O ambiente, né? É exigido a liberação do corpo de bombeiro, isso aí é exigido. Aí vai tem água? Tem banheiro? Tem. Pronto. Eu fiz o banheiro com aquele vasozinho pequenininho da criança, entendeu? Tem um lugarzinho de trocar a fralda, da criancinha tomar banho. Então, tendo essa parte higiênica, então o secretário de Educação da cidade ele não vai impedir, não. Ele está vendo que é benefício da cidade, né? No fim é isso. Também, né? Muito bom. Então,
Eu vou dar uma olhadinha aqui só no pessoal que está acompanhando. Só vou fazer uma leitura rapidinho aqui do pessoal que está acompanhando. Quem quiser fazer perguntas aí, aproveitem, tá? Vou só ler que tem alguns irmãos que o pastor deve conhecer, né? Então, mais uma vez aqui, irmão Vanedson acompanhando, pastor Lúcio, Tarcísio Júnior, que o pastor já citou aí também. William Rocha, não sei se era esse que o senhor tinha falado antes também, né? Que ajudou bastante. Não, isso William eu conheço, Rocha. não. Rio Tinto também, Pernambuco, Rio, eu acho. Rio Tinto é a cidade próxima aqui. Paraíba também. Tem Márcio Fernando. Conheço. Um abraço, Elza Márcio. Araújo. Quem? Elza Araújo. Minha ovelha. Oh, que maravilha. Daniele Thaís. Minha esposa. Oh, Felipe Batista. Diácono da nossa igreja. Muito bem. E o Beralves também é lá de Olho d'Água das Flores, lá da comunidade também. O perfil também da Igreja Presbiteriana da Reforma. Tem um canal no YouTube, né, no caso? Tem. Pronto. O É o pessoal aí, né, reverendo vai Eliezer acompanhar um aí. pouquinho também das pregações. Márcio Fernando. Um Ele abraço comenta aí, assim, Márcio. maravilha, um método de ensino amplo e voltado muito bem para meio social. Parabéns pelo bom trabalho, pastor Silva. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Só tem um perfil aqui com ESS. Só disse boa noite, eu não sei quem é. Tem... o perfil aqui é Silman. Silman não. É Silvan, no caso. Silvan Reinert. Acho que é um coisa assim que lê, né? É meu Silvan. filho, isso aí é Silvan Reinert. É o meu Pronto, filho. Silvan Reinert. Aqui o nome dele tá escrito bem diferente aqui. Silvan Reinert. Ótimo, muito bom. O nome dele É isso aí. Também tem... Cadê? Sudenberg. Viegas. Um abraço, Sudenberg, da cidade vizinha aqui de Sapé. Né? Uhum. O Márcio Fernando é do Rio Grande do Norte. Um abraço aí. Sabe o que é que dá de incentivo aí para os irmãos? Né? Presta atenção nisso. Isso nos dá uma motivação grande para começarmos a investir, não é, em membros da comunidade também com relação à pedagogia, a olhar para essa área. Tendo em vista que é uma oportunidade de ouro poder ter crianças assim, pequenininhas, né, para ensinar desde o início os princípios da fé, as bases cristãs, e ensinar elas a aprender, né? Que é o que a escola pública, a escola tradicional não faz. Ensinar a pessoa a aprender. Deixa eles dependentes a vida todinha de terceiros. Nunca aprendem a aprender de verdade. E com método, usando também, né, um pouco de trivium, né, de educação clássica, isso ajuda muito, né? Então, é uma boa área para poder olhar, né? Olhar para a pedagogia. Educação... Eu entendo, Ademir, que a educação dos nossos filhos, ela parte do pressuposto da nossa casa, do contexto de família. Uhum. E o que muitos pais fazem é terceirizar essa educação no município ou no estado. E muitos até ainda gritam assim, não, meu filho está indo na escola, é para ele aprender. E vão gritar com o professor, brigar com o professor, entendendo eles, na ignorância deles, que essa educação deveria ser de casa. É para ser de casa. Hoje, há muita facilidade. A gente tem igrejas em Moçambique que o pastor liga para a gente chorando porque não tem Bíblia. Você está entendendo? E todo mundo hoje tem facilidade em ter Bíblia. Uhum. Ter uma Bíblia em casa, ter o conteúdo pedagógico, pegar, se não puder comprar o livro, a escola imprime as perguntas do catecismo, não tem nada difícil, não. Existe uma coisa chamada querer. Eu quero, então pronto, se você quer, está aqui, vamos lá, vamos aprender, vamos fazer. E aí você vai e vê o resultado de crianças da nossa escola de 11 ou de 2 anos a 12 anos, que estão aprendendo essa educação clássica, pactual, é uma educação clássica, pactual, entendendo o que é o dia do Senhor, entendendo os mandamentos, e os princípios e valores que os judeus aprendiam, que os puritanos aprenderam, que os puritanos faziam. Poxa, qual é a dificuldade que tem nisso? Não tem dificuldade nenhuma. O grande problema que a gente tem hoje, qual é o problema que a gente tem hoje? O problema que a gente tem hoje, você falou até aí, não venha para cá
reformador Lutero, não. O problema que a gente tem hoje é de igrejas que tem 8 salas vazias lá no fundo da igreja, 8 salas vazias, cara. E não aproveitam essa igreja, e não aproveitam essas salas vazias. Tem muita igreja que faz vergonha a gente ver dia de hoje, dia de sábado, tá lá os jovens com o fundo da parede preta, né, com gelo seco e tal. E será que uma igreja dessa que tem 50 membros não tem um professor? Eu acredito que tenha. Que tem um professor, né? O próprio pastor dessa igreja pode ser um dos professores. Tem salão vazio aí, meu irmão. Aproveita a oportunidade. Aproveita para abrir uma escola confessional. Pois é, pastor. Para, de fato, de verdade, fazer valer o nome que você tem de ser reformado. Acho que uma das fraquezas que há no meio reformado aqui no Brasil é o infeliz entendimento herdado do evangelicalismo de que a vida cristã, ou a vida da igreja, para ser mais específico, limita-se ao púlpito. Então, todo o trabalho quem faz é o pastor, o pregador, só. Basicamente é isso. Eu ouvi o sermão no domingo, pela manhã e pela noite, é o suficiente. Eu me garanto nisso. Nada mais precisa ser feito. Parece até que os pastores, né? Eles são um tipo de mediador, porque basicamente as pessoas acabam esperando tudo dele. Olha, se ele pregou o evangelho com fidelidade, então eu estou garantido no trabalho que o pastor fez. Então, na situação, eu não tenho que me esforçar nesse sentido e nem tenho que procurar meios para exercer os meus dons na igreja. Acaba ficando uma igreja, se vamos fazer aqui essa analogia bíblica também, com um tipo de corpo que tem muitas deficiências, digamos assim. Onde você tem o cabeça que é Cristo, não é? Que é perfeito, mas em termos de analogia... Tá doente. Exatamente. Você tem muitos membros, né, que não estão funcionando adequadamente. Eles não querem, nesse sentido, não estão funcionando como deveriam. Então, basicamente, a limitação desse corpo, é claro que eu estou falando isso não pensando naquilo que a Escritura está dizendo, porque a Igreja de Cristo, não é? A igreja, eu digo, e não uma denominação, um grupo cristão, digo, a Igreja de Cristo, ela funciona. Deus manifesta o seu poder e preserva o seu remanescente e vai levando a sua igreja com o seu poder, com a sua misericórdia. Mas, no sentido geral, quando observamos na prática, realmente, há membros, não é? Que não estão funcionando corretamente e há muitas pessoas que se acham, às vezes, inúteis na igreja ou então são preguiçosas e não entendem que elas são úteis demais para ajudar. Não faltam áreas para serem ajudadas na igreja. Tem muito o que fazer. E se todos trabalham bem, tanto o corpo ele é bem edificado, né, como aprendemos lá em Efésios capítulo 4, como também esse mesmo corpo vai ter como pensar, raciocinar, trabalhar, orar juntos e então começar a olhar para a sociedade também. Como nós vamos atingir a sociedade? Será que é só pregando no púlpito aos domingos? Ou então numa escola bíblica de uma quarta-feira? Não, tem mais para fazer. A própria influência das famílias funcionando assim, o apoio dessas famílias à escola cristã, por exemplo, confessional, cara, isso é demais. Isso realmente faz muita diferença, é um impacto na sociedade muito grande, não é? Muito grande mesmo. A gente tem aqui próximo da nossa cidade aqui, a gente tem, eu acho que aí em Alagoas também tem muito, a gente tem 3 usinas de cana-de-açúcar. Bem próximo aqui. E há uns 20 dias, o diretor de uma dessas usinas mandou um convite para mim para ir lá, justamente para isso, para falar do impacto do que ele tinha ouvido sobre a nossa escola. Porque lá na usina, ele tem uma escola. Ele tem uma escola que é sustentada pela usina, né? Mas aí já tem um poder aquisitivo maior. Sim. Mas ele tem um projeto, o nome do projeto da escola é Projeto Abraçar. Que é, por quê? Porque tem muitos filhos que vão para a escola com fome, né? Então, se vão com fome, não vão aprender direito, e o objetivo dele é criar cidadãos para que esses cidadãos no futuro sejam funcionários, diretores, alguém que com fidelidade trabalhe na empresa dele. E ele me chamou lá, e a gente foi lá para a sala dele, eu visitei a escola, conheci a escola. E o que é que eu estou querendo dizer? Que a nossa escola só tem 2 anos
mas que já tem esse impacto que chamou a atenção de um diretor, de um dono de uma outra escola que tem algo parecido, né? Não é confessional, mas que tem um projeto social que também é bom, não é tudo, mas é bom, mas que a gente chamou a atenção. Então, eu acredito que, dependendo da cidade aí que você vai fazer esse trabalho, esse serviço, você vai ser visto. E eu acredito que em 10 anos, a escola Capim Kids e a escola que você for plantar, ela vai ter um impacto significativo muito grande na sociedade. Muito grande. Ótimo, ótimo. Vamos partir então para essa etapa final da nossa live aqui, que está muito boa, não é? E é claro que eu quero marcar outras lives também com outros assuntos. Inclusive, eu quero marcar uma live onde vamos conversar um pouquinho sobre, não é, essa questão, as experiências pastorais, né, como pastores reformados, os desafios que nós enfrentamos. Aí vai ser um bate-papo nosso, bem gostoso. Quem sabe eu consigo arrumar até um outro pastor para a gente conversar aqui, né? É bom falar sobre isso. Eu quero manter uma playlist nova aqui no canal, que é uma podcast mesmo, vou conversar com outros pastores reformados, né? E até torná-los um pouco mais conhecidos nesse mundo da internet e também para que as pessoas tenham referência e saibam para onde ir também, né? De repente procuram a comunidade reformada. Existe uma demanda, viu, pastor, muito grande aqui na internet. Esses 2 anos, o meu canal também tem 2 anos, né? Que eu comecei. E é um canal pequeno, mas eu tenho muito acesso a pessoas que estão saindo de igrejas pentecostais, neopentecostais, de seitas e estão perdidas, sabe? E às vezes encontram aqui o canal e ficam preocupados ou então pedindo ajuda com relação à igreja reformada. Infelizmente, igrejas reformadas fiéis, de verdade, que honram o nome, não são muitas não que tem no Brasil, sabe? Tem Infelizmente, muito, não é? não. Muitas vezes eu sou chocado com Pouquíssimos. o relato de algumas pessoas que vêm aqui até o canal, mas quando eu indico uma igreja que tem o nome de reformado, às vezes chega lá e tem uma pastora. Entende a situação? É uma coisa bagunçada, então é lamentável. Então é bom mostrar para as pessoas que, apesar de tanta bagunça, há sim igrejas fiéis, tá? Eu quero, então, iniciar essa parte final com a pergunta: por que lutar, pastor? Por que lutar pela educação dos filhos? Qual o motivo e também qual é o que motiva o senhor nesse projeto de escola aí? Eu acho que parte do pressuposto seguinte. Primeiro, eu acho que no meu caso, foi o seguinte, cara, eu estudei da primeira à quarta série com a minha mãe, numa escola sem energia elétrica, onde dentro dessa classe tinha primeira, segunda, terceira e quarta série. Eu estudei numa escola assim, com a minha mãe. Às vezes minha mãe, os alunos bagunçavam, e ao invés dela, ela não podia dar nos alunos, e tinha aquela régua de 30 centímetros de madeira, e ela dava na minha mão. Eu aprendi, cresci, sou formado hoje por causa dessa educação. Por que insistir? Por que fazer isso? Porque, meu irmão, no final das contas vale a pena. Vale a pena você ver, no caso da minha filha, eu vou falar não como professor, nem como o chanceler da escola, mas vale a pena você pegar sua filha e fazer 10 perguntas a ela, e ela responder 8 bem concretas, dentro da Bíblia, dentro da pedagogia, sabe? Vale a pena. O pastor Mocelin tem um trabalho muito bom relacionado à educação. Sim. Existe poucas pessoas que têm, mas existe alguns que têm esse trabalho. Ele tem um trabalho com o filho dele, por exemplo, ele pergunta ao filho dele uma equação de matemática, o garoto, pá! Entendeu? Isso é gratificante demais. O primeiro incentivo que eu tenho foi minha filha. Primeiro que eu tive da minha mãe, certo? E que eu tenho agora da minha filha. Os meus 2 filhos me deram essa alegria. O mais velho, esse que tá nos vendo aí, Silvan Reiner, me deu nesse sentido de... Fez uma prova para entrar na faculdade, na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, onde tinha 13 vagas, e para ele entrar, ele tinha que tocar uma música de um cantor muito difícil, no sentido clássico,
que era tocar uma música de Djavan. Ele ficou entre os 10. O que trabalha na escola está estudando educação física. Um cara que... um garoto, um menino também que está me dando essa alegria de poder tocar para frente a questão da educação, de estudar, dos estudos. Então, dentre eles, falando dos meus 3 filhos, é muito gratificante você ver o resultado do seu ensino. Sim. Tá certo? Você chegar numa... antes da gente começar a live, eu fui na casa de uma aluna aqui, bem pertinho da minha casa, a Alana, e quando eu comecei, eu disse assim, salve, lindo pendão da esperança. Aí ela continuou. Cara, você chega numa escola, quer passar vergonha? Chega numa escola pública, quer passar vergonha? Chega numa escola pública e diga assim, vamos ficar em pé todo mundo e vamos cantar o hino da independência. A vergonha vai começar pelo professor. Entendeu? Aí a vergonha se estende à classe. Aí você chega na diretoria de uma diretora. Então, isso é não sei se eu estou respondendo direito a sua pergunta, isso são os motivos, né, pelos quais eu estou satisfeito demais com a escola, com os meus alunos, e isso me dá motivo, gás, energia, né? Além de eu estar ensinando, incentivando a fé, crianças que já levaram para casa o evangelho e pais vieram para a igreja convertidos. Isso é muito gratificante, tem um valor imenso, não tem dinheiro nenhum que pague isso. É realmente uma bênção de Deus. Vale a pena você ser fiel, você ter pureza nas escrituras, pureza no culto. Não tirem seus filhos do culto. Não tirem seus filhos do culto. Eles são filhos da aliança. Eles são heranças do Senhor. Eles precisam ouvir o melhor do culto, que é o sermão. Não é as musiquinhas. Eles precisam ouvir o melhor do culto, que é o sermão, que é as Sagradas Escrituras, o meio de graça que Deus fala com Israel, com o Israel de hoje. Então, faça isso, que é muito gratificante. Muito bem. Então, eu queria pedir que o senhor deixasse suas considerações finais, manda uma mensagem aí para a galera que acompanha aqui o canal, também, não é, para cada pessoa que ainda vai acessar esse conteúdo, não é, e vai ouvir muito sobre esse projeto, sobre esse trabalho, né? Manda aí uma mensagem para esse povo todo. Primeiro de que tudo, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que é um Deus relacional, pactual, e que nos criou para a sua glória e nos criou para que nós obedecêssemos os seus estatutos, as suas prescrições e os seus mandamentos. Segundo, eu quero agradecer a Deus por Deus ter colocado você na minha vida, eu na sua, a gente ter se conhecido. Amém. Da sua seriedade com a pregação. Tem uma coisa no seu canal que eu achei magnífico, né? Se você é membro de uma igreja, não assista a nossa live no culto do Dia do Senhor. Vá assistir na sua igreja, né? Então, vi a sua seriedade, por isso que nós estamos aqui, e louvo a Deus, então, pela sua vida, porque igrejas e pastores como nós, no sentido de que somos pecadores, mas que carecemos da graça de Deus e trabalhamos com afinco para ter a fidelidade e a pureza nas igrejas, né? Agradecer ao Senhor, a todos que participaram aí, que fizeram suas perguntas, que vão ver o vídeo depois, e que eu estou à disposição para quem quiser abrir uma escola, falar comigo, vá lá no Instagram da igreja e fale comigo lá, que aí eu mando o contato, e estou disposto a gente ajudar para a gente crescer a igreja de alguém que queira voltar às Escrituras. Talvez depois de 504 anos, depois de 505 anos, a gente precise voltar de novo a uma reforma. A uma reforma protestante, confessional, clássica, para que a gente
tente agradar ao Senhor com a nossa prática pactual. Deus é um Deus pactual. E tem que começar com os filhos. A escola confessional é isso, é o pacto. Nós somos aliancistas, nós não podemos deixar nossos filhos fora de nada que englobe a igreja. E a educação está dentro disso. Alguém já disse outra vez, essa frase não é minha, que se os nossos filhos, ao chegarem na igreja, aprenderem o breve catecismo, e foi para isso que o breve catecismo foi feito mesmo. Por isso tem o catecismo maior e o catecismo menor. Se um adolescente de 7 a 12 anos ele aprender na sua igreja o breve catecismo, será um bom filho, pai e servo de Deus. Então, não deixe que o mundo tome conta dos filhos da aliança que Deus deu como herança para nós cuidar. Essa educação clássica e pactual é de responsabilidade nossa. Então, encontrar uma igreja que tenha um projeto desse, dê glória a Deus e incentive e ajude a sua igreja a fazer isso. Que Deus nos abençoe e muito obrigado por tudo. Amém. Eu queria agradecer, pastor, muito obrigado pela disponibilidade, muito bom poder conhecer o senhor aqui pela internet também, não é? E estreitarmos os laços, é mais uma parceria aqui para o canal também, não é? Para estar cooperando, somando, no que eu puder ajudar com relação à divulgação também do trabalho de vocês. Quando tiver alguma novidade, não se acanhe, é só falar, vamos divulgar aqui, com certeza vai ser prazeroso, não é? Expor, mostrar para o mundo mesmo como Deus tem operado, né, graciosamente na vida de vocês aí, no trabalho também da comunidade da escola, tá bom? Então é um grande prazer. Eu queria agradecer aos irmãos que acompanharam até aqui a nossa live. Muito obrigado, tá bom? Peço orações pelo trabalho aqui no canal, para que continuemos também avançando, crescendo. Graças a Deus estamos chegando quase aos 2.000 inscritos. Mais uma vez, irmãos, é um canal pequeno, eu sei, tendo em vista esse grande mundo de youtubers, digamos assim, mas nosso propósito aqui não é simplesmente termos números de inscritos, mas que a doutrina reformada, o evangelho puro possa se espalhar por esse Brasil. E mais do que isso, não é? Não só orar para que o canal tenha alcance e traga bom conteúdo para irmãos que estão às vezes pedindo socorro, né, em comunidades infiéis, mas também que Deus possa enviar mais obreiros para a sua seara, não é? Preparar mais irmãos que tenham a sede pela pregação do evangelho e que realmente queiram ver a obra de Deus crescer, né? Para que tenhamos mais missionários, mais pastores que possam, não é, trabalhar firmemente em busca de uma reforma pessoal, é claro, não é, mas que as comunidades cristãs possam provar realmente de doutrina pura da palavra de Deus e ter esse desejo, né? Ter esse desejo sincero de ver o evangelho crescendo com fidelidade no nosso país e ver, então, consequentemente, uma transformação também nas nossas famílias, na sociedade. Oremos por isso, meus irmãos, porque é muito importante realmente, tá bom? Então, vamos seguir juntos, firmes nessa luta. Eu quero só dizer aos irmãos, além dos agradecimentos, é claro, né? Não se esqueçam de aproveitar as playlists do canal, relembrando aos irmãos, né? Eu faço isso porque eu sei que é importante que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo, certo? Já para que vocês possam procurar aqui na internet e encontrar aulas de verdade. Assim que terminar, é uma promessa para os irmãos, tá bom? Aqui no canal. Se Deus me dê graça para cumpri-la, eu quero fazer. Então, assim que eu terminar de fazer aulas na sexta forma de unidade, eu vou começar nos padrões de fé de Westminster, tá bom? Eu quero que tenha esses dois símbolos reformados históricos tão importantes, não é, tão gloriosos, totalmente explicados na internet. A ideia é isso, né? Cristãos vêm até a internet e eles vão ter aulas nos documentos reformados. Então, não só acesso aos próprios documentos para ler, mas também tem esse refúgio de aprender bem a doutrina reformada, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Deus abençoe. Quero encerrar então essa live aqui, pedindo aos irmãos que não forem inscritos, se inscrevam no canal e aproveitem o conteúdo. Deus abençoe. Encerrando a live aqui, valeu.